Vamos falar sobre a crise do software. E para entender e falar sobre ela, a gente tem que voltar lá para os anos 60. Em 1960, ali nessa década, estava acontecendo um monte de coisa. Então, por exemplo, o homem estava chegando pela primeira vez na Lua, estava acontecendo o Woodstock, estava tendo uma certa revolução aí no mundo da fotografia, em que surgiu a primeira foto com o Polaroid. E concorrentemente a todos esses eventos, as pessoas começaram a reconhecer que elas não seriam capazes de construir todos os softwares que elas precisavam. E isso aconteceu por vários motivos diferentes. Motivos esses que resultaram no que a gente chama então de crise do software. Então vamos ver algumas das razões mais importantes aí para a crise do software. Em primeiro lugar, nós temos a crescente demanda por software. Então, foi uma época em que houve muita necessidade, cresceu demais a demanda por software. Hoje em dia, a gente está acostumado a ver software em todo lugar, né? Então, tem software no telefone, tem software no carro, tem software na máquina de lavar roupa, tem software na geladeira, em todo lugar. Mas nessa década, antes de 1960, não era assim. Não tinha software em todo lugar. Software não era algo tão pervasivo como é hoje. E além disso, a complexidade dos softwares que existiam era bastante limitada. Então, era uma época em que os componentes de hardware era o que dominava a cena, não era o software em si. E aí, com o passar do tempo, isso mudou. E o software começou a ficar mais pervasivo e a prevalecer sobre o hardware. Então, houve uma transição de uma situação em que as coisas era em sua maioria hardware para uma situação em que havia mais prevalência do software. E o software se tornou não só mais prevalente, mais pervasivo, como também se tornou mais importante na sociedade. Vamos pensar, por exemplo, no crescimento da demanda de software na NASA. Então, vamos pensar nesse crescimento então lá da década de 50 até meados aí da década de 80, entrando na década de 90. E é lógico que esse gráfico está de modo grosseiro, tá? Ele não está exato, obviamente, mas a curva seria algo parecido com isso aqui. E isso mostra que a demanda por software na NASA cresceu exponencialmente ao longo dos anos. E a mesma coisa aconteceu em várias outras empresas, em várias outras companhias aí. Por exemplo, na Boeing, em que cada vez era mais necessário melhores softwares e mais softwares em aviões. A segunda causa foi relacionada ao esforço de desenvolvimento. E esse esforço de desenvolvimento, ele, assim como a necessidade para software aumentou, esse esforço para desenvolvimento também aumentou. Por quê? Porque eram necessários produtos de software muito mais complexos. Então, esse esforço de desenvolvimento tinha que acompanhar essa complexidade aumentada. E a complexidade de software, ela não cresce linearmente com o tamanho. Não é a mesma coisa você construir softwares para um exercício da aula. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, como exercício de aula, você vai construir de um jeito. Um projeto pequeno, você vai construir de um jeito. Um projeto um pouco maior, ficar mais maior, é feito de um outro jeito. Por outro lado, você tem, por exemplo, processador de texto. Tem um sistema operacional. Tem um sistema distribuído.
ou até mesmo sistemas maiores e mais complexos. Vamos pensar por um indicativo de tamanho para cada um desses sistemas. Então vamos pensar, por exemplo, que para exercício da aula você tem 10 elevado a 2 log. E você sobe esse tamanho dependendo do projeto. Aqui 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7. Então, por exemplo, você tem que um exercício de aula, você vai precisar de umas 100 linhas de código. Um projeto pequeno, você vai precisar de umas 1000 linhas de código. Um projeto um pouco maior, você vai precisar de mais linhas de código. Então, se eu pensar, por exemplo, vou mudar a cor, nessa classe de software aqui, um indivíduo bem capacitado, tendo algum esforço de programação, ele é capaz de executar esses exercícios. Então, eu tenho um esforço aqui que ele é mais relacionado à programação. Isso significa que se você for um bom programador, um programador eficiente, você pode sentar e você pode fazer, criar esse tipo de sistema com algum esforço. Já para esse segundo grupo de software aqui, é impossível uma pessoa só conseguir. Então isso aqui é o que a gente chama de um esforço de engenharia de software. E na verdade é que não importa quantas linguagens de programação, ambientes de desenvolvimento e ferramentas, não importa o quanto tudo isso melhorasse, os desenvolvedores ainda não conseguiam lidar com a complexidade e tamanho cada vez maior dos softwares. O que leva a gente ao terceiro problema. Problema, na verdade, que é uma terceira razão para a crise do software, que é o crescimento da produtividade dos desenvolvedores. Então vamos pensar aqui num gráfico de novo. E de onde que eu tirei esses dados, esses gráficos aí que eu estou desenhando de modo grosseiro, é da Software Magazine da I3E. Então ele é mais, do jeito que está sendo mostrado aqui, ele é mais um gráfico qualitativo do que quantitativo, porque ele não mostra medidas exatas. Né? Então vamos pensar em duas coisas diferentes nesse gráfico. Primeiro, vamos pensar no crescimento do tamanho e da complexidade do software. O tamanho e complexidade do software vai crescer mais ou menos assim. Então aqui eu tenho o tamanho e complexidade do software. E vamos pensar também na evolução da produtividade, no aumento da produtividade de desenvolvedores de software ao longo do tempo. E a curva vai ser mais ou menos assim. Então isso aqui é a produtividade dos desenvolvedores. E o que esse gap aqui mostra é que a produtividade dos desenvolvedores não estavam conseguindo lidar mais com o tamanho e a complexidade dos softwares que estavam sendo necessários na época. Então o que a gente viu aqui são as três razões muito importantes para a crise do software. O que acontecia então? Quando os softwares eram desenvolvidos, geralmente eles tinham muitos problemas de qualidade, não eram entregues dentro do prazo e tinham custos muito elevados. Os desenvolvedores eles não conseguiam desenvolver objetivos claros porque eles não conseguiam medir e lidar com a complexidade do software e eles eram incapazes de gerenciar qualquer coisa relativa ao sistema. Então,
tudo isso estabeleceu o que a gente conhece como a crise do software, ou seja, não se estava conseguindo acompanhar a demanda por software nessa década aí por volta de 1960.